Educação básica em tempos de pandemia. São muitos os desafios e também as dúvidas de pais e educadores. É por isso que eu agradeço a professora Márcia Reis, do Departamento de Educação da Unesp aqui em Bauru, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo hoje. Muito obrigada, professora. Sou eu quem agradece, Leire, por essa possibilidade da gente conversar um pouco mais, né, sobre esse momento, ainda sem as devidas, a gente poderia dizer assim, aclarações para tudo que está acontecendo. Mas alguma luz a gente já tem, até porque lá se vão 13 meses de pandemia. Então, hoje a gente já sabe um pouquinho mais do que sabíamos lá em março, quando tudo começou, e que nos transmite muito essa sensação, assim, parece que em março paramos todos, paramos nesse sentido todo, do modo presencial de estar e de ser, mas continuamos no modo remoto, né? Remoto, emergencial, caótico muitas vezes, mas a sensação é de que houve uma certa interrupção. Então, eu, por exemplo, eu não sei se era setembro ou outubro, se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei a diferença de junho para julho, como eu não sei a diferença que a gente já está começando o mês de maio daqui a pouco, tá bem? Então, muito agradecida. É bem isso, professora. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, você estuda o uso das tecnologias da informação e da comunicação na educação já há bastante tempo, né? De que forma, assim, resumida, a gente poderia dizer do potencial delas, né, como ferramentas de ensino? Leire, essa, sem dúvida nenhuma, é uma questão que tem sido muito estudada por mim e um conjunto outro de pesquisadores, porque a tecnologia ela traz em si um caráter bastante revolucionário e inovador, por excelência. Desde a antiga Grécia, né, que a gente conhece tecnologia, e a palavra vem do grego não por acaso, porque tem uma parte da palavra que significa tekne e uma outra significa logia. Vamos começar pela mais fácil. Logia, todo mundo lembra, é estudo, é conhecimento. Então, biologia, geologia, psicologia, antropologia. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando exatamente do conhecimento ou estudo que se tem sobre essa habilidade. Tekne significa habilidade. Lá na etimologia da palavra mesmo, tekne significa uma extensão do braço, para a gente poder ter uma ideia. Então, é alguma coisa que funcionaria quase assim como uma prótese, como alguma coisa que nos deixa ir além do que as nossas condições naturais permitem. E aí, essa é uma arte ou um ofício. E toda tecnologia, então, ela tem como se fosse uma moeda, duas facetas. Ela tem um lado que é esse técnico, né, que é esse que a gente todos vemos, aquela coisa toda, é o computador que a gente vê, é a televisão de alta tecnologia, é o carro, é a bicicleta com motor, ou é o patinete um pouquinho melhorado, alguma coisa assim. E tem uma dimensão sociocultural, ou seja, ela vai para além dos materiais. Todas as vezes que a gente trabalha e trata de algum tipo de tecnologia, tem uma mudança no ambiente no qual ele se insere. Todos sabemos, por exemplo, o quanto, por exemplo, o fogão a gás mudou o modo como os nossos avós, bisavós, e em alguns casos, né, como o meu, até os pais cozinhavam. Então, a cozinha deixa de ser um lugar lá fora, no quintal, e passa a ser para dentro. Dei um exemplo, assim, bem antigo, bem forte, para a gente poder não esquecer sobre isso. No processo da Revolução Industrial e na educação, o nosso grande salto, como se a gente saísse exatamente desses lugares lá fora e viesse para esse confinamento, a ideia toda de que nós temos esses artefatos culturais sendo atuados na educação já se torna quase imperceptível. Por exemplo, um quadro de giz é uma tecnologia, uma cadeira é uma tecnologia, um slide, antigamente, né, as nossas transparências, todas essas formas diferenciadas de ser, né, de pensar e de existir, elas são fruto de alguma tecnologia. E o que é mais interessante, né, toda tecnologia é gerada exatamente por uma condição humana de realizar trabalho. Portanto, a gente está falando de uma complexidade muito importante que vai significar a cultura digital lidando com esse outro lugar chamado cultura educativa ou os processos educativos, que por conta, né, da Revolução Industrial e tudo aquilo que a gente passou do século XVIII para cá, há um processo quase assim de mimetismo, ou seja, nós aprendemos muito com as fábricas também aprenderam conosco, mas definitivamente, em termos de tecnologia educacional, nós repetimos alguns processos, inclusive alguns erros, alguns equívocos, né? E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de tecnologia educacional hoje, ela vem carregada de possibilidades, mas ela também vem carregada de equívocos. E um deles é a não compreensão que toda tecnologia tem essas duas facetas. Ela modifica o ambiente no qual ela é inserida e, ao mesmo tempo,
ela promove, sem dúvida nenhuma, algumas resistências, algumas permanências que são observadas em qualquer ambiente em que a gente possa inserir a tecnologia. É assim com qualquer uma delas. Na educação, tampouco é distinto também. E aí, nesse momento em que a gente já não tem mais a presencialidade, a gente vai se valer, então, de alguns aprendizados que nós tínhamos de uma modalidade chamada educação à distância, cuja estrutura foi pensada para isso, mas a gente já adapta isso de um modo emergencial e urgente para o tal do ensino remoto. E aí o ensino remoto, em muitos sentidos, ele traz muito mais de equívocos que dos acertos, porque a modalidade de educação à distância, ela tem uma estrutura tão bem pensada e uma disponibilidade e um acordo feito entre as partes, né? Suponhamos que nesse ambiente aqui nós fôssemos um ambiente de educação à distância. Você, Leire, teria escolhido estar como estudante aqui e eu teria escolhido estar aqui como professora, por exemplo, ou o contrário, haveria um acordo feito antes, algumas condições dadas. No momento atual, a tecnologia ela é apropriada de forma abrupta, né? E a gente passa de salas para plataformas, e plataformas, definitivamente, elas foram feitas para outro tipo de prática. Elas não tinham sido pensadas necessariamente para processos de ensino e aprendizagem. Ora, por que não? Porque o processo de ensino e aprendizagem é, de novo, dotado de uma outra complexidade, que é uma complexidade que a tecnologia ainda não dá conta, e a gente sabe em que medida ela vai conseguir dar conta. Por exemplo, a questão das reações. No processo de ensino e aprendizagem, eu preciso saber se meu aluno está compreendendo, se ele está atento. A gente, inclusive, chama, nas nossas metodologias ativas, por exemplo, quando o aluno, por exemplo, ele fica assim até os olhos muito fixos. As crianças e adolescentes, eles levantam da cadeira para poder ver um trabalho em grupo, para poder se envolver, se engajar. Essas evidências todas a gente não tem no ambiente das plataformas. E as plataformas foram aprendendo com a gente. Por exemplo, muitos de nós aqui usávamos o Google Meet esporadicamente, ou a plataforma Zoom, e não existia, por exemplo, aquele símbolozinho assim de joinha, ou palminhas, ou alguma coisinha assim, ou uma coisa triste, ou coisa parecida. Essas todas são tentativas de fazer um processo de apropriação do complexo momento que é uma sala de aula. Olha que coisa importante isso para a gente agora, na complexidade que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma tecnologia que vem desde os gregos, que tem essas duas facetas, a técnica e a sociocultural, e num momento como esse, mais do que nunca, a gente vê o quanto essa tecnologia foi se apropriando, e nós nos apropriamos dela nesse sentido todo de fazer esse aprendizado, né? E aí, as evidências são todas claras. Eu tenho colegas, por exemplo, que estão trabalhando no ensino médio em escolas particulares, e eles mal pararam uma semana, né, porque essa é outra questão bastante diferenciada entre nós, professores da escola pública e a rede privada de ensino, e uma delas, por exemplo, estava comentando o quanto as tecnologias para essas instituições, elas foram se aprimorando para poder captar, por exemplo, se o aluno realmente está conectado, ou se ele ligou lá na hora da aula e foi para poder fazer um café, ou se ele está vendo o Instagram, ou se ele está vendo alguma outra atividade. As avaliações bloquearam, por exemplo, porque eles não fizessem pesquisas em outros lugares. É a tecnologia, de alguma maneira, né, fazendo esses processos todos, porque no início os pais desses alunos de escolas particulares eram orientados a tirar de perto o celular, né, mudar o ambiente, não deixar o computador, porque eles são privilegiadíssimos, eles têm um computador para cada um na casa, né, no quarto, né, levar para um outro ambiente. Aí ela comentou comigo, uma das mães falou o seguinte, mas espera aí, agora eu vou ter que ter um escritório na minha casa, uma sala de aula na minha casa? Essa pergunta que eu deixaria, assim, suspense para a gente poder pensar o quanto a tecnologia modifica o ambiente no qual ela se insere. E aproveitando esse contexto, né, que você apresentou tão bem, professora, que avaliação que você faz, né, da situação das nossas escolas, dos nossos alunos e professores diante desse processo de mudança, né, que escancarou algumas fragilidades, também trouxe alguns exemplos bastante positivos. Então, no geral, que avaliação que você faz? Pois bem, num futuro próximo, certamente, Leila, a gente vai ter algumas evidências, né, desse momento. Essa charge que vocês estão vendo agora é uma charge, por exemplo, que demonstra que no pós-pandemia a gente vai encontrar provavelmente algumas máscaras perdidas aí pelo caminho, e os arqueólogos saberão que teremos passado por esse processo. Na educação, certamente nas políticas públicas, nós vamos encontrar, né, por exemplo, a meta 7 lá do Plano Nacional de Educação, que falava em 3 estratégias em relação à tecnologia educacional. Primeira estratégia era universalizar esse processo de acesso.
Segunda estratégia era prover equipamentos e recursos tecnológicos. Como terceira estratégia, a gente tem o seguinte: informatizar integralmente a gestão das escolas públicas. Por que eu quero citar já esse processo quando você fala do aprofundamento, né, das desigualdades que essas tecnologias e esse momento trazem, né? Exatamente por conta disso, as escolas públicas, elas não contam com nenhum outro respaldo, nenhum outro grande grupo de interesse que não sejam as políticas públicas. Uma escola privada, suponhamos que ela seja ligada a alguma linha confessional, ou uma ordem religiosa, ela tem os seus interesses e ela vai investir nesse processo. Uma escola ligada à indústria, pode ter certeza, ela vai fazer os seus investimentos nesse sentido. Uma escola ligada, por exemplo, a determinado grupo de interesse, seja ligado à agropecuária, ou seja ligado, por exemplo, às questões financeiras desse país nosso, ou seja ligado a algum outro grupo de interesse, eles vão, com certeza, se organizar, mobilizar para que essas escolas, que funcionam como verdadeiras empresas de entrega de um certo produto chamado capital, né, cultural, possam sobreviver e caminhar muito bem. Mas e a escola pública? Quem vai cuidar dessas escolas públicas? As políticas públicas, com certeza, porque elas existem exatamente para poder garantir que essa desigualdade, que esse processo de inequidade social seja, no mínimo, minimizado. Portanto, num momento como esse, políticas públicas, como o nosso Plano Nacional de Educação, que tem uma lei, inclusive, a 13005, lá de 2014, com as suas 20 metas a serem cumpridas até 2024, a meta 7, mais do que nunca, agora a gente tem uma luz acesa sobre ela, principalmente num contexto como esse. Acho que alguns de nós vimos a pesquisa que o Unicef divulgou no mês passado, mostrando, por exemplo, só 33%, menos da metade dos municípios brasileiros, bem menos que a metade, tem um computador e acesso à internet, só para a gente poder ter uma ideia. Um só para poder começar. Esse mesmo estudo e essa mesma pesquisa mostrou que, por exemplo, se a gente for contar muito bem, só 10% aí da população brasileira teria as condições ideais para que algum tipo de ensino remoto, alguma educação à distância, de fato ocorresse. Os percentuais são baixíssimos. E aí, com esse processo agora de agravamento, a gente percebe uma espécie de ciclo vicioso que, novamente, a gente começou a repetir, né? Durante muito tempo, lá pelos anos 70, 80, 90, nós tínhamos o que nós chamávamos de binômio da educação brasileira, que era o binômio repetência e evasão. Repetência e evasão, desse jeito. A pessoa repetia 1 ano, 2 anos, 3 anos, dizia, a escola não é para mim, vou embora. E a gente até sabia em que séries eles repetiam mais. Pois bem, a gente agora tende a visitar de novo, nesse binômio, uma certa perna desse binômio, que é a evasão, sem dúvida nenhuma. E essa evasão, ela vai ser caracterizada, sobretudo, por um momento que a gente está vivendo, e isso é mais importante, penso eu, até um tanto quanto assustador, que é o fato de que a gente está vivendo esse abandono em todos os níveis, seja na educação básica, seja na educação superior. São os 2 níveis que a gente tem desde 96. E nas 3 etapas também, seja na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, seja no ensino fundamental, sobretudo nos anos finais, lá do fundamental, e principalmente, sobretudo, no ensino médio, que é a última etapa da educação básica, e você tem um conjunto aqui de jovens que deixaram esse lugar, né? Tanto porque eles não tinham um computador para si, a maioria dos nossos jovens no Brasil tem um celular, e esse celular não tem capacidade suficiente de conectividade para poder acompanhar as aulas, isso é sem dúvida nenhuma uma realidade que todos estamos vivendo, nós que trabalhamos, né, com a escola pública em distintos níveis. É fundamental que a gente possa perceber a saída dele, o abandono dele da escola, necessariamente vai aumentar a curto prazo a pobreza. Aumentando a curto prazo a pobreza, a gente tem a médio e a longo prazo um problema muito importante para esse sistema capitalista no qual nós vivemos, que é o empobrecimento ou o adiamento da formação de um capital humano necessário para aquele momento seguinte que todos viveremos. Porque viveremos, né? Todos sabemos. A pandemia existe, então, se existe a pandemia, existe a pré-pandemia, existe também a pós-pandemia. E aí, nesse pós-pandemia, que capital humano vai ser necessário? Isso em todas as dimensões, inclusive em termos da educação. Não sei se te respondi, Leire, mas seria mais ou menos esse contexto da importância das políticas públicas. Claro, respondeu muito bem, professora. E você avalia que esse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, de alguma forma, ele pode possibilitar transformações,
desse cenário pré e durante a pandemia que estamos vivenciando? Eu acho isso importante também, Leire, pelo seguinte: os fatos históricos, eles dão conta, de forma muito evidente para a gente, de que todos os momentos em que nós vivemos grandes acontecimentos, tipo todas essas grandes tragédias, né? No caso de um dos eventos que eu quero citar, não. Mas, por exemplo, vou trabalhar com um dos eventos importantes que a gente teve, a Segunda Grande Guerra Mundial. A maioria de nós talvez não se lembre, mas a ideia toda de ter tarefas para casa é uma herança da Segunda Grande Guerra Mundial. O fato da gente ter processos todos de acompanhamento das tarefas e de mostrar a importância de estar na escola, por exemplo, é um aprendizado que a gente teve com a Guerra do Vietnã. Por exemplo, 10 anos em luta contra os Estados Unidos, e isso era uma prioridade máxima, né? Tanto é que a gente estuda isso teoricamente, até que você vê em alguns países agora, no período da pandemia, que priorizaram a educação. Portanto, a vacinação prepara os professores, por exemplo, tá bem? Então, é um dos momentos que a gente demonstra que, de fato, nós estamos alinhados e entendendo o quanto a educação é importante. Então, Segunda Grande Guerra Mundial nos deixou de herança a tarefa para casa, por exemplo, né? A guerra acabou, as pessoas, né, voltaram para as aulas e tal, e nós continuamos com essa prática. Em 1957, aconteceu um outro evento muito interessante, que foi o fato de que Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, atual Rússia, estavam competindo para poder ver quem chegaria no espaço primeiro, aquela coisa toda, né? Existia uma guerra fria, que de fria não tinha nada, entre esses dois grandes países. Surpreendentemente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas manda Sputnik para o espaço. Depois disso, nunca mais a educação nos Estados Unidos foi a mesma. Por quê? Eles quiseram implementar várias formas de tecnologias nas suas práticas escolares, para que você tivesse quase que um pequeno astronauta sendo formado, desde lá a educação infantil, como nós chamamos no nosso país, né? Então, desde a tenra idade, passando ali pelos fundamentos da educação e chegando até o nível da educação de ensino médio. E isso deu resultados, a gente percebe de forma muito clara. Por exemplo, hoje, quando essa competição, ela não está tão desigual, né? Existe uma competição muito importante ali. E o mais interessante é que isso resultou numa prática educativa diferenciada. Então, a tecnologia educacional, ela tem um marco antes e depois de Sputnik. E o fato de 1957 ter provocado isso nos Estados Unidos, como nós sabemos das nossas relações diplomáticas, políticas e ideológicas, né, em relação aos Estados Unidos, em alguns trechos da nossa história, não foi diferente no Brasil, né? Então, a partir daí, nós temos, por exemplo, uma onda que gerou até uma lei, a 5692/71, é uma lei altamente tecnicista, inspirada exatamente nesse processo. Olha, colocou a tecnologia, olha que importante isso, quase que um fetiche. Naturalmente, o ambiente se modifica, mas não é naturalmente, não existe nada naturalmente. Eu preciso ter um processo de apropriação, de empoderamento, de processos de sentidos, né? Então, quando é que eu vou usar de fato um vídeo? Quando é que eu vou usar de fato, por exemplo, um jornal? Quando é que eu vou usar de fato o livro? Ou, quem sabe, qual é o lugar que a escrita, a mais importante, né, das nossas tecnologias, vai ocupar nesse espaço presente? Então, é disso que a gente trata quando a gente fala sobre processos. Olha, o que vai ficar para depois? Certamente, alguns de nós falaremos, por exemplo, em ambientes como plataformas, como algo parecido a uma sala de aula. Então, dificilmente nós voltaremos para as nossas aulas presenciais e não usaremos algum recurso que a gente tenha aprendido agora durante esses 13 meses de puro aprendizado. E, dificilmente, as plataformas também serão as mesmas. Eu quero dar o exemplo clássico, por exemplo, por uma questão de uma pesquisa, eu usava o Zoom há pelo menos 3 anos, né, a plataforma Zoom. E era uma plataforma bastante, desculpe, a gente até brinca, né, era quase um mato aquilo ali, era muito hostil, poucos recursos, ou coisa parecida. Hoje, ela me permite, por exemplo, se eu quero dividir, se eu estou com um grupo de estudantes em aula, eu posso dividir em grupos, eu posso visitar os grupos, eu posso ir, posso voltar, mas o mais importante que eu digo, né, eu não consigo vê-los em presença, eu não consigo sentir como eles estão se apropriando do conhecimento. Portanto, certamente, as plataformas terão se modificado, as nossas aulas também serão diferentes daqui para frente, mas o lugar da presencialidade, mais do que nunca, vai estar reafirmado. E aí as políticas públicas terão que dar conta de escolas, de novo, né,
que tem, por exemplo, a questão do saneamento básico. Todos nós conhecemos os percentuais. Se metade dos municípios não tem saneamento básico, vocês podem calcular o número de escolas que não têm sequer, né, esses processos resolvidos. Bibliotecas, menos de 30% das nossas escolas públicas do país, sejam elas municipais, sejam elas estaduais. Então, algumas tecnologias muito anteriores à pandemia, elas já não existiam. Portanto, a pandemia, de novo, agrava, aprofunda as nossas desigualdades. E para a gente, o que é mais importante, importante no sentido de prioridade que a gente vai ter que cuidar, né? Ela aumenta e ela faz ressurgir com mais força um binômio chamado, uma segunda parte, né, de um binômio, que era repetência e evasão, e agora a gente fica com esse processo todo da evasão. A repetência a gente resolveu de uma outra forma, né, com a progressão continuada, mas a gente resolveu de um modo tampouco muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Então, nós continuamos, sim, com uma revisitação, a gente poderia assim, desse binômio chamado repetência e evasão. E a gente já conhece as consequências a curto, a médio e a longo prazos. Aproveitando que ontem, né, dia 28, nós comemoramos o Dia da Educação, na sua avaliação, esse é o olhar que a gente tem que ter para a educação no futuro aqui no Brasil, prestando atenção nesse binômio, nas possibilidades desencadeadas pela tecnologia. Quais são as perspectivas, né, que você avalia, inclusive nas políticas educacionais de agora em diante? Leire, é fundamental que a educação, nesse processo pós-pandemia, ela seja redimensionada, eu diria assim. Por quê? Quando a gente fala em redimensionar, significa dar a ela a dimensão devida. Provavelmente, e inclusive porque nós vimos todo um processo de negacionismo, terraplanismo, né, um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho, e no final agora, se é que a gente pode chamar de um final, mas sem dúvida nenhuma nós já estamos um pouquinho mais distantes do começo, né, a gente já percebe o quão claramente em outros países, e até algumas cidades do Brasil, até alguns estados do Brasil têm dado mostra de que, por exemplo, é o processo da contribuição que a ciência dá à sociedade, né, ciência pura, que resulta lá nas plataformas, hoje não veio com a palavra plataforma, né, porque as vacinas que a gente tem são feitas em plataformas importantes e que não tinham sido usadas antes, né. Então, do mesmo jeito que nós, professores, estamos usando plataformas não usadas antes, os cientistas usaram outras plataformas para poder gerar essas vacinas que estão disponíveis, o quanto isso tem resultado, por exemplo, em diminuição, só para a gente poder lembrar isso de forma bem clara, né, de óbitos, é verdade. Mas foi uma outra tecnologia, por exemplo, como a tecnologia do uso da máscara, que é uma tecnologia em tese mais simples, né, que fez com que não houvesse uma contaminação ainda maior de alguns processos. Foi o comportamento, por exemplo, de ficar em casa, isso é puramente cultural, que fez com que isso não contaminasse. Só para a gente poder ter precisão do quanto esse processo, né, é importante. E isso passa pela educação, porque em educação, quando a gente ensina desde a educação infantil, porque isso não é a função da família, isso é a função da escola, ensinar, por exemplo, processos de empatia, ensinar, por exemplo, processos de que, olha, combinado é esse, nós precisamos combinar para poder não afetar o outro, que dá essa dimensão entre os desejos, a vontade do indivíduo e em que medida ele afeta ou não o outro. Então, esses processos são valores, de muitas maneiras, habilidades, atitudes e, por que não dizer, habilidades e competências que são desenvolvidas na escola. Então, isso é bem importante pelo seguinte, quando a gente trata, por exemplo, dessa base nacional comum curricular, na competência 4, na competência 5, eles falam, por exemplo, né, são 10 competências, para poder lembrar, base nacional comum curricular, né, um grande orientador dos nossos currículos, cujo processo, concordemos ou não, e foi realmente interrompido o debate sobre, mas isso está para ser colocado como uma política pública de orientação curricular. Então, lá na competência 4, na competência 5, a gente fala exatamente para alunos e professores aprender e lidar com diferentes linguagens. E aí, na 5, por exemplo, chega a falar em compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e de comunicação. Ora, a BNCC não sabia que existiria uma pandemia tão brevemente, né? Nós não sabíamos, nenhum de nós sabia, mas agora, depois desse processo, sem dúvida nenhuma, esse é um olhar que vai dar exatamente esse caráter de qual é a dimensão que essa parte das nossas vidas em sociedade ocupa. Não é uma função da família,
não é uma função da mídia, não é uma função das plataformas, não é uma função do mercado de trabalho, não é uma função da igreja, isso é uma função da escola. E mais do que nunca, ela vai ser demandada, pensamos nós, nesse sentido. E nós estamos para isso, os pesquisadores, professores, nós que atuamos em distintas dimensões com a escola pública, sabemos que isso vai ocorrer e temos o maior orgulho de dizer que formando novos professores, já olhando para esse lugar, nós nos sentimos engajados já com o que está por vir, né, de um modo diferenciado. Bom, para você que acompanhou essa entrevista e gostou, né, de saber um pouquinho das pesquisas, de como a professora Márcia pensa, é possível, né, ter um contato ainda maior com os trabalhos e os pensamentos da professora no livro que ela recém publicou. Ela é uma das organizadoras, na verdade, desse livro. Ele chama Prometeu Revisitado. Então, lá também tem muita reflexão sobre gestão e tecnologias educacionais. Eu faço convite para você, se quiser se inteirar mais sobre essas discussões, acesse esse material. O download é gratuito e está disponível no link que aparece aqui na tela. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente e toda essa reflexão que você sempre nos traz e que é muito importante, não só para esse momento. Leire, eu que agradeço, eu gostaria de agradecer também o fato de você ter trabalhado com essa coincidência, né, do Prometeu Revisitado, e comentar que é um livro que foi organizado pelo professor José Luiz Biselli e eu, com o prefácio da professora Maria Cecília Sanches Teixeira. E como o professor Biselli sempre comenta, eu gosto muito do jeito que ele fala sobre isso, é o seguinte, vamos fazer um acordo, você lê o prefácio, e aí do prefácio você vai circular e vai transitar com distintas abordagens de distintos estudantes nossos, né, sobretudo alguns da Unesp de Araraquara, tem também uma da USP em São Paulo, tem da professora de Sacramento na Califórnia, então é um grupo de pesquisadores e pensadores sobre distintas dimensões. Então lá você vai encontrar desde tudo, desde o uso do celular na sala de aula, até questões mais abrangentes sobre, por exemplo, como é que é a gestão utilizando essas tecnologias. Esperamos que vocês gostem, que seja um momento de reflexão, mas também de um certo deleite. A escrita sobre mitos sempre nos remete a dimensões que nós, assim, cotidianamente não lidamos. Então, seria, sem dúvida, um dos momentos, até porque se tem alguma dimensão humana que nos fez sobreviver esse período foram as práticas culturais, né? Não por acaso as lives com artistas, não por acaso alguns cursos, teve gente que aprendeu a fazer crochê, tem gente que aprendeu a cozinhar, tem gente que aprendeu a fazer jardinagem, são todas práticas culturais, porque é isso que faz com que nós nos tornemos humanos, e educação é cultura por excelência.